Após Lula e sua esposa Janja mentirem e sugerirem que o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua família tivessem furtado os móveis do Palácio da Alvorada e os 261 móveis terem sido encontrados, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro soltou uma nota afirmando que medidas judiciais serão adotadas. E aí, a gente podia exibir aquele vídeo, não é, Briguet? Realmente é muito esclarecedor esse vídeo da E que não é Michele. atual, é antigo, Não, né? Ela já havia publicado falado, na época. né? Foi publicado na época. Bom, enquanto o Dani põe o vídeo... Sobe. pode pôr, por favor, tá então. O vídeo. Onde estão os móveis do Palácio da Alvorada? Aguardando ansioso por sua resposta. Então, esses móveis estão ou no depósito 5 do Palácio da Alvorada ou no depósito da Presidência. Existe esse depósito com várias cadeiras, mesas, sofás, quadros, que você pode fazer esse rodízio. Quando a Marcela Temer me apresentou o Alvorada em 2018, ela me falou dessa possibilidade e da possibilidade de eu trazer os meus móveis da minha casa e poder utilizá-los no Alvorada. Eu fiquei 6 meses dormindo na cama do Alvorada, cama que outros presidentes usaram, com certeza. No segundo semestre de 2019, a minha mudança chegou, tá? Até a pedido da minha filha Laura, que queria que nós fizéssemos uma sala com os nossos móveis da nossa casa do Rio de Janeiro. Então, nós tiramos os móveis, esses móveis foram para o depósito, eu coloquei os móveis do meu quarto e os móveis da sala. Então, que fique bem claro que os móveis que saíram do quarto e da sala eram os móveis da minha casa no Rio de Janeiro, assim como mostra nos registros de natais, de momentos em família, e eu tenho como provar. Agora, gente, existe um setor chamado setor de patrimônio que fiscaliza e que cuida de todos os móveis do Palácio da Alvorada. Não é dessa forma, não é assim como eles estão colocando. Os móveis estão lá. Só que, infelizmente, os que pregam a humildade, a simplicidade, não querem viver no simples, tá? Zombando e brincando com o dinheiro do contribuinte. Nós ficamos por 4 anos no Alvorada, nós não fizemos nenhuma licitação de enxoval, não tinha toalha, não tinha roupas de cama decente, eu usei os meus lençóis na minha cama, na cama de visitas, para não fazer licitação, porque eu entendi o momento que nós estávamos vivendo. Agora eu sugiro a CPI dos móveis da Alvorada. Na época em que a Janja acusou a Michele Bolsonaro e o Jair Bolsonaro de terem levado os móveis do palácio, a Michele disse exatamente isso. Olha, eles estão num depósito. E aí, o que a imprensa noticiou na época? Olha só o que a imprensa noticiou. Qual foi a chamada? Vou dar um exemplo aqui. A chamada do Correio Brasiliense, na época. Tá? Olha só o título da matéria. Referente a essa fala da Michele. Eles pegaram, olha como é que eles noticiaram a fala da Michele. Michele diz que é dona dos móveis retirados do Alvorada. Essa era a manchete. E como a gente sabe que a maioria absoluta das pessoas só lê as manchetes, no caso do Correio Brasiliense, inclusive, me parece que é um jornal fechado, ou seja, se o sujeito quiser ler a matéria, ele não pode, se ele não for assinante, ele não pode ler a matéria. Então, você pega e coloca essa manchete, tá? E a pessoa não tem acesso ao que realmente a Michele Bolsonaro falou. Não tem explicação. Não tem explicação. Ela disse isso, que realmente ela é dona dos móveis que foram retirados, mas aqueles móveis eram dela mesmo. Os móveis que pertenciam ao acervo público, né, que pertenciam ao Palácio do Alvorada, ela falou claramente, estão no depósito. Ela disse, mas isso não está na manchete. A mesma coisa foi feita pela Globo News. Aquela repórter lá da Globo News, não sei, ela tem um nome meio estranho, Danusa... Leão? Danusa... Não, é cantora. Musa, uma coisa assim. É verdade. Aquela repórter que tem um nome meio estranho, ela foi lá no palácio. É mesmo. Fizeram, Natuza. A Natuza, Natuza, eu ia falar Gatuza. A Gatuza. E ela é linda mesmo, mas Gatuza, né, é mal né? intencionada. Bem, gente. Bom, a Michelle é mais, né? A Michelle sim. Bolsonaro é mais bonita. Então, nem vai entrar a Janja nesse jamais. Tá? Nem enrolada em lençóis egípcios. Então, a gente vai falar assim, o seguinte, eles fizeram o maior escândalo contra isso. Fizeram lá praticamente
uma encenação dramática. Meu Perfeito. Deus, eles levaram tudo, eles tiraram tudo. Para fazer o quê? Para justificar a compra milionária de móveis e peças de decoração para o Palácio do Alvorada. Quer dizer, os novos ricos que chegam a Pixar. Isso é coisa de novo rico. O Lula não é tão novo rico assim, ele já é rico há muito tempo. Sim. Mas a Janja é nova rica. Uhum. Então a nova rica chegou lá no palácio, tá? A primeira-dama nova rica chegou lá no palácio e falou: não, eu quero ter os meus móveis aqui, os móveis luxuosos, né? Que eu mereço, Os móveis né? que eu mereço. É. Afinal de contas, eu sou primeira-dama, entende? E fez isso aí, entendeu? Fez isso aí. Ela não trouxe os móveis da casa dela, como fez a Michelle, e fez certinho. A Michelle fez certinho, entende? Olha, eu quero os móveis da minha casa, trouxe os móveis, esperou 6 meses, enquanto isso ficou lá usando os móveis do próprio palácio, trouxe os móveis da casa dela, colocou os móveis do palácio no depósito, conforme havia sido orientado pela Marcela Temer, Exato. a primeira-dama, né, do Michel Temer. Então, ela fez tudo isso, está tudo explicado, né? Não tem por onde. Quer dizer, eles sabiam onde estavam os móveis, fizeram aquela palhaçada, aquela encenação, isso é uma palhaçada. Fizeram aquela palhaçada para justificar essas compras milionárias que fizeram sem licitação, com dinheiro do pagador de impostos, com seu dinheiro. Uma palhaçada que foi feita, né? E, assim, de certa maneira, nós devemos agradecer o Lula e a Janja, que eles estão elegendo a Michelle Bolsonaro, eles estão transformando a Michelle Bolsonaro numa representação da humildade, uma representação da lisura com a coisa pública, numa representação da sinceridade, da modéstia, de tudo aquilo, todas aquelas virtudes, né, estão sendo ressaltadas agora. Porque é natural que se faça uma comparação entre a atitude da Michelle e a atitude da Janja. Ficou muito claro isso daí. Assim, foi uma palhaçada. O Bolsonaro e a Michelle têm toda a razão em entrar na justiça, tá? Porque eles foram por danos morais, porque eles foram a reparação de danos morais, né? Porque eles foram chamados de ladrões, Acusados, né? Foram acusados de furto, tá? E isso foi reverberado por toda a grande mídia, toda a assessoria de imprensa, porque no Brasil você não tem mídia, você não tem imprensa de verdade, você tem assessoria de imprensa do regime. Então a assessoria de imprensa do regime reverberou essa falsa acusação, essa mentira, que eu já disse aqui, eu não uso a palavra fake news. Eu uso a palavra mentira, que é muito mais adequada, que descreve exatamente o que aconteceu. Essa mentira do Lula e da Janja, tá, causou danos morais ao ex-presidente Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michelle. O quanto fomentou ali os comentários contra eles, não tá, é? Comentários de ódio, inclusive, né? Exato. Vocês que falam tanto do discurso de ódio, comentários de ódio, inclusive a própria pergunta que foi: onde é que estão os móveis? Diga aí onde é que estão os móveis. Já chegam com as pedras, né? já, né? Chegou com as pedras e ela, de maneira muito elegante, como sempre, aliás, ela respondeu, a Michelle respondeu, e é isso. Agora eu queria aqui fazer a citação de uma obra literária que descreve isso que está acontecendo no nosso tempo. Que é esse livro aqui, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Ele publicou esse livro no ano de 1944. Na verdade, é uma fábula, né, em que os animais representam personalidades humanas. E o que acontece? Existe uma revolução dentro de uma granja, dentro de uma fazenda. Uma revolução. E os líderes da revolução são os porcos. 2 porcos chegam ao poder na granja, a granja do Solar, né? São os nomes deles, Napoleão e Bola de Neve. Mas, de repente, os 2 brigam e um digamos assim, alijado do poder, expulso da fazenda, alijado do poder.
E o Napoleão se torna o ditador da fazenda. O porco Napoleão se torna o ditador da fazenda. E ele começa a realizar o seu programa de governo, mas na verdade o seu programa de governo não dá certo. As coisas começam a não funcionar. As coisas não funcionam. Tudo aquilo que ele promete, ele não cumpre de alguma maneira. E aí ele precisa fazer o quê? Ele precisa culpar alguém pelos seus fracassos. Napoleão, então, arranja na figura do Bola de Neve, né, o companheiro que foi alijado do poder, a figura perfeita, o bode expiatório perfeito para justificar todas as suas incompetências, todos os seus erros, todos os seus abusos e tudo mais. Então, tudo vira culpa do Bola de Neve. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês, se você me permitir. Por favor. Ana. Os bichos. Bola de Neve estava frequentando a granja à noite em segredo. Os bichos ficaram tão preocupados que mal conseguiam dormir nos seus estábulos. Todas as noites, dizia-se, ele se esgueirava nas sombras e perpetrava um sem número de maldades. Bola de Neve roubava milho, entornava baldes de leite, quebrava ovos, esmagava os viveiros de sementes e roía a casca das árvores frutíferas. Sempre que algo errado aparecia, o culpado era Bola de Neve. Uma janela quebrada, um dreno entupido, e alguém com certeza diria que Bola de Neve viera à noite e fizera aquilo. Quando se perdeu a chave do depósito, toda a granja se convenceu de que Bola de Neve a jogaram no fundo do poço. Interessante foi continuarem a acreditar, mesmo depois que a chave perdida foi encontrada sob um saco de farinha. Vocês entenderam o método, gente? Esse método que funciona lá desde 1789. Isso tem um nome e foi aperfeiçoado por um sujeito, por um tirano, por um genocida chamado Joseph Stalin. Joseph Stalin, que morreu há 71 anos, ele criou o processo de amálgama. O que é o amálgama? Você pega uma figura, um inimigo, você elege um inimigo e faz toda sorte de acusações contra ele, de modo que ele não possa se defender, se torne impossível a defesa, porque são várias e várias acusações ao mesmo tempo. Então, quando ele se livra de uma, já vem outra em cima. Você percebeu que o Bolsonaro tem sido vítima disso? A cada semana, eles mudam a chave das acusações contra o Bolsonaro. A cada semana, entendeu? Primeiro é o